bem-vindo ao podcast do Movimento do Otimismo, um espaço criado para acolher e para escutar histórias de superação e inspiradora. E hoje aqui eu tenho duas convidadas, a Tânia, da revista Aurora e Veritas, e também Cláudia Pacheco, com um extenso aí, currículo de vida. Exato. Tem da arte, da dança, da leitura corporal, do corpo, do movimento. Isso aí, isso aí. A gente vai explorar esses assuntos hoje aqui. E exatamente nesse podcast de hoje eu fiz uma coisinha diferente, trouxe um texto que eu acho que tem muito a ver com esse assunto do movimento, o movimento que cura. E eu vou dar uma lida para vocês. É um texto, não é meu, ela é da Natália Souza, do podcast Para Dar Nome às Coisas. Adoro, eu tenho escutado muito ela. Então começa assim: voltar para si. Imagina que você acorda lembrando que você tem uma festa para ir. E aí, olhando para aquele evento na sua agenda, você relembra que te espera naquele dia. DJ, comida boa, docinhos gostosos, gente legal, horas de pistas de dança. Você está animado para ir nessa festa. Mas, faltando poucos dias, você lembra que precisa de uma roupa para entrar nessa festa e que as suas roupas já não servem. Então, você vai para a loja, que você acredita que é a loja que vende as roupas de festas. Mas você começa a olhar os cabides, as araras e começa a perceber que nada daquilo tem a ver com você. Mas você precisa de uma roupa de festa. Então você continua procurando na esperança de achar alguma coisa que faça algum sentido. A vendedora olha para você e vê sua dúvida. Então ela pega um conjunto, estica o braço na sua direção, dizendo o que você acha deste. Depois você olhando de um lado para o outro, como se fazendo esse movimento fosse encontrar uma saída. Mas você não encontra. Então você diz: eu acho que eu não gostei muito desse modelo. O que é só um jeito suave de dizer: eu não me vejo nessa roupa. A vendedora entende o que você disse. Então ela começa a pegar várias outras peças, porque assim aumenta a chance dela acertar na próxima. Você olha uma por uma, coçando o queixo, a cabeça, pensa: meu Deus. Mas acaba achando uma coisa ali que é menos pior e você vai para o provador com ela. No caminho até a porta do provador, você começa a sacar que essa roupa precisa dar certo, porque afinal de contas, foi a menos ruim que você encontrou. E se não for essa, não tem outra opção. Mas quando você se olha no espelho, você se sente fantasiada. Não é só que a roupa não combina com você, não é só que ela não é do seu gosto, não é só que você está diferente. Também é que você sente com cada centímetro do seu corpo que aquela roupa faz você se sentir como alguém que não é você. Só que é você que está ali na frente do espelho, tão desconfortável e visceral. A sua vontade é tirar aquela roupa o mais rápido possível, sair daquela loja e nunca mais entrar na frente daquele espelho. Ainda você lembra que aquela roupa é o passaporte daquela tanta festa que você gostaria de ir. Então, você coloca a camiseta para dentro da calça, você dobra a barra, puxa a manga para o lado, na esperança que vai encontrar um jeito daquilo ficar melhor. Ou menos pior, mas não fica. Então você fica com raiva da roupa. Depois fica com raiva da festa. Depois com raiva dos convidados. Depois com raiva dos docinhos, do DJ e de tudo que prometeram para você que vai ter nessa festa. E por último, você fica com raiva do cara que cortou o trânsito mais cedo, porque você precisa de mais motivos para dar contas daquela raiva. Então, você acaba tirando a roupa, jogando ela no ombro e vai para o caixa pagar. Porque é isso.
A essa altura, você já se convenceu de que esse é o único jeito de ir à festa. Quando você cruza a porta da loja com a sacola entre os dedos, coloca esse assunto numa gaveta do seu inconsciente, pensando que daqui a alguma semana, com a distância da festa, pode ser que eu goste dessa roupa. E esse assunto fica, de fato, numa gaveta do seu inconsciente. Mas quando o dia da festa chega, ao invés de você pensar no DJ, na comida, na pista de dança, nas pessoas que vão estar lá, nas coisas que são legais e que te esperam que fizesse você querer ir àquela festa, você só consegue pensar na roupa e no desconforto que é usar ela. Você fica pensando com o quanto isso vai ser difícil, colocar aquela roupa. São 8 da manhã, a festa é 10 da noite. Mas você fica pensando excessivamente no momento que você não vai conseguir fugir, que você vai ter que usar aquela roupa. O tempo vai passando, o dia vai passando, e esse assunto consumindo cada neurônio da sua cabeça. E chega finalmente a hora de trocar. Você coloca a roupa que você comprou com muito contragosto e dirige a festa. Enquanto chega lá, você pode acreditar no que está acontecendo, porque as pessoas começam a te elogiar. Elogiar muito. Elas dizem que a roupa está ótima, que combinou muito com você, que, nossa, você poderia adotar esse estilo novo. Mas pergunto até aonde eu comprei essa roupa. As pessoas elogiam a sua roupa e a validação é boa de receber. Vou terminar. Ela é até surpreendente, porque você achou que pessoas iam concordar com você, que aquela roupa não tinha nada a ver com você. Então, quando essa validação vem, é bom de escutar isso, mas a sua sensação é de que elas estão elogiando a sua fantasia, porque é assim que você se sente. Você se sente fantasiada. Você vai encontrando ali um lugar na festa, vai conversando com algumas pessoas, vai comendo alguns salgados, a roda muda, você fala com uma pessoa, com outra, a festa vai correndo, a playlist vai rolando e você fica ali, o tempo todo jogando um peso do corpo de um lado para o outro, tentando encontrar um jeito de ficar um pouco mais à vontade naquela festa. Naquela roupa, até que chega um momento obrigada por você estar aqui, aquele motivo com que fez de fato enfrentar o desconforto de vestir essa roupa, que é a abertura da pista de dança. Você vai para a pista, muito animado para dançar, porque ama dançar. Você dá tudo na pista de dança, mas quando toca a sua música preferida, aquela que faz você encher a camisa de suor, tirar o sapato, que faz por aquele momento a vida fazer sentido, que faz você esquecer tudo quando toca aquela música preferida. Você percebe quase num instante consciente, de consciência, que o seu corpo está duro. Você está desconfortável, porque no fim das contas, você não está à vontade. E isso parece um sinal para você ir embora. Mas uma parte de você resiste a essa ideia de ir embora. Porque essa parte de você que resiste diz: mas calma, você fez tudo para estar aqui. Você queria muito estar aqui. Você fez de tudo para isso rolar. E agora você vai embora? E aí você percebe uma outra parte de você respondendo a essa parte. Essa outra parte diz: mas qual o sentido de fazer tudo para ir numa festa se o passaporte para entrar nessa festa é sentir que eu fiquei do lado de fora? É um texto de validação alheia, né? Que não compensa às vezes, ou compensa. Por isso que eu trouxe esse texto aqui, porque eu acho que tem muito a ver com
com a sua O né, movimento, na trajetória, verdade. não é? Esse movimento de É. cura, o quanto, né, é É. importante pra gente. Porque o texto, na verdade, não tem nada a ver com a roupa. Tem a ver com a pessoa, né, Sim. Claudinha? Eu lembrei que quando eu fiz dança, né, eu tive que apresentar um trabalho na formatura. Fiz dança contemporânea na Escola Gelviana, que é super conceituada lá no Brasil, né, no Rio de Janeiro, onde eu frequentei. E eu lembro que eu fiz um trabalho sobre isso, que chamava Fraude. E era um trabalho que eu entrava com um peito de gesso, que eu moldei no meu próprio peito, né? E ele ficava assim por cima da minha roupa, com peruca e milhões de roupas, e eu ia tirando. E a ideia era isso, era chegar em mim de novo, porque aquilo tudo não era eu. Foi coisas que eu fui colocando, adereços que eu fui colocando em mim, na minha personalidade, no meu jeito de ser, para caber no mundo. E quantas pessoas fazem isso, né? Então eu fui tirando, eu ia tirando, eu ia tirando até que chegava só uma película de isso filme que eu coloquei em mim mesma, né? Para representar coisas que a gente já nem percebe que não é a gente. No caso do texto, ela sabia que aquela roupa não estava bem nela. Mas tem coisas que a gente nem percebe, a gente herdou, a gente criou para poder sobreviver esse mundo. E aquilo já está tão entranhado que fica ali como uma película grudada e a gente não tem muita dificuldade, né? E aí cabe todos os processos terapêuticos e de consciência e de autoconhecimento, né? Que pode ser através de uma terapia, pode ser através de um trabalho de consciência corporal, como eu fazia, ou de leitura corporal. Tem milhões de Nessa formas, leitura né? corporal, né? O que quando alguém se refere fantasiado, né? O que você complementaria Então, na nessa... leitura corporal, essa palavra fantasia nem é como uma coisa negativa, né? É no sentido da gente ter o desejo e fantasiar a vida, do sonho que a gente quer. Mas quando a gente está fantasiado, a gente faz milhões de sintomas, o corpo tem milhões de sintomas para a gente perceber que aquilo ali não é a gente. Isso aí não é você, isso está falso. Um dos sintomas, por exemplo, é a coceira. Que quantas vezes vem um mosquitinho picar, a gente fala com raiva do mosquito, ele tá ali ajudando, a gente dá uma coçadinha, porque cada vez que eu coço, eu tiro a pele morta, velha, que já não serve, e eu ativo a minha verdade que tá lá dentro. Então, assim, quando a gente tem uma coceira, seja por um mosquitinho ou não, né? Uma urticária, eu já tive urticária, porque o meu corpo quer ser genuíno mesmo, então eu vou fazer milhões de sintomas para não ficar na falsidade. Então, assim, cada vez que eu coço ali, eu tô vibrando. Não, eu quero ser verdadeira. Isso não é mais meu, isso aqui já passou, não vou mais, eu não sou mais assim, ou isso não me cabe mais, essa roupa não me serve mais. E aí eu vou coçando e vou tirando a pele velha para sair a pele nova, que na leitura corporal representa a nossa troca com o mundo, né? Com o outro, com as pessoas. Então assim, tem vários recursos que a gente vai percebendo pelo corpo, pelo sintoma, pelo adoecimento, que pode ser assim, um câncer ou uma coceira. Não importa. Tudo está tentando te dizer: é isso mesmo? É isso mesmo que você quer? Essa é você mesmo? Volta pro seu caminho. Vamos ver se isso aqui tá bom para você? De verdade? Então, assim, é muito interessante a gente perceber o corpo como uma ferramenta nossa que Deus nos deu, que está aqui presente. Eu sou religiosa, mas cada um com a sua, né, religião. Mas perceber que isso que está em mim tem um sentido para mim. Por que eu tô fazendo esse sintoma? Que sensação é essa? Que doença é essa? O que ela quer de mim? Então, assim, é muito, muito libertador quando você sabe e você mesmo já percebe: opa, vamos mudar aqui. Tô falsa? Tô mesmo. Isso aqui não era eu que queria. Vamos voltar, então, para a verdade aqui do meu ser e trabalhar a minha Mas assim, autenticidade? no teu caso, que teve um estudo, você sabe o que isso vem a dizer. Diga, mas para alguém que não tem esse estudo, que não tem essa consciência corporal, o que você Então, indicaria? o corpo já faz, porque de forma inconsciente você coça. Você tá coçando, isso é a sua cura. Você Ah, já tirou a pele velha e já tá vibrando a pele nova. Quando você tem a compreensão, é muito mais rápido e muito mais fácil, porque aí você já percebe e aquilo muda mais profundamente. Porque se você não tem a compreensão, você vai de novo fazer a mesma coisa, aí coça de novo. O corpo vai fazer por você. O adoecimento é isso, o sintoma é isso. Mas que é a cura, já é a cura. Todo adoecimento é princípio de cura. Então, quanto mais você tá consciente do seu corpo e entendendo o que ele quer com cada coisa, e às vezes isso é natural.
Quem tem um estudo, muito melhor. Mas, às vezes, é natural, né? Quem tá com uma dor de cabeça, não pensa assim, tô pensando muito. É isso mesmo, você tá no controle. Ai, Mas pensei aí, muito, aí fiquei tem com esse dor. ponto que a Claudinha fala, que você tem já esse conhecimento do seu corpo. Só que tem aquela fase antes, da não aceitação de si mesmo, né? Nossa, E eu acho que esse texto, para mim, me mostra mais essa não aceitação de si mesmo, porque os outros acharam que a roupa estava linda, mas ela não. Então, ela não estava se aceitando. Então, assim, Tânia, quando eu estou numa fase difícil de aceitação de mim mesma, eu coloco uma música. Eu tenho uma caixa de som grandona lá em casa, com luzes e tudo, e eu coloco música, e meu corpo automaticamente começa a se mexer, e aquilo vai tomando um Movimenta. gosto. Movimenta para cura. E é eu, isso mesmo. e eu danço comigo mesma, para mim mesma, sabe? Sem amarras. E eu começo a me reconhecer. Eu começo a sentir o meu próprio corpo, começo a me reconhecer. Sentir o corpo, é isso. E aí você começa, opa, isso aqui eu não estou gostando, o que, que eu quero melhorar? E você começa a dar passos para frente. E isso foi uma escolha inconsciente. Ela faz isso sem nem saber que tá fazendo uma coisa maravilhosa. Mas porque ela pega pelo sentimento que Exato. isso causa a ela, né? Que é um sentimento bom. Então, se é bom, deixa eu fazer mais disso, né? Exato, mas é uma coisa de você Se com você reconectar. mesma. Aham. Porque hoje em dia a gente vive num mundo de todo mundo, É. né? A gente sabe a vida de todo mundo, gente que a gente não conhece, nunca viu. E você sabe tudo da vida daquela pessoa. Então, a gente está muito na vida do outro e muito pouco na nossa própria É vida. verdade. Perfeito. Então, você olhar para si mesmo é fundamental hoje. Porque a gente só olha para o outro. Muito fundamental. Eu diria que deveria ter na escola, né? Né? Porque E a isso gente é tem- importante. E a gente tem que ter a aceitação da gente mesma. A gente não precisa da aceitação do outro. É claro que a gente gosta da aceitação do outro, quem não gosta. Mas a gente precisa da aceitação da gente mesmo. Então, assim, buscar boas leituras, buscar coisas que te satisfazem. Com você mesma. Você não precisa estar fazendo tudo o tempo todo com outros. Faça consigo Isso mesmo. que você falou, inclusive, que você põe a dança, é uma conexão, porque a música conecta muito a gente com a Muito. nossa alma, né? Muito. E a dança te põe em movimento. Uhum. E o movimento do corpo, ele é para conectar com a alma. É uma parte do corpo na leitura corporal que a gente conecta com a alma. E pegando já esse gancho, né, para quem acha que tem limites para dança, conta um pouquinho da experiência sobre a dança. Eu não sei aqui em Portugal como é O termo correto, né? se é cadeirantes, como eu que dancei é. Não, é pessoa de cadeiras de rodas. Ah, então pronto. Eu dancei num grupo que era com pessoas de cadeira de roda. Hoje em dia ele é muito mais inclusivo no Brasil. E era maravilhoso, porque a gente aprende muito. Então, era misto o grupo, né? E aí eram pessoas assim que tinham cada uma história de vida. E mesmo na cadeira de roda, estavam dançando, felizes. A gente colocou tecido, fazia aéreo, porque muitos tinham a força do braço, né? Só eram paraplégicos, né? Outros não, eram espásticos e tinham... Por exemplo, eu fazia par com a Renata e a gente dançava numa lycra que colocava no chão, uma tábua e uma lycra, e a gente ficava dentro da lycra, porque senão ela caía, né? Ela não se sustentava. A gente ficava dentro da lycra, ia saindo do casulo e a gente dançava muito ali, e ela se expressava muito com os olhos e com os movimentos que ela fazia, e era incrível, porque eram pessoas livres e felizes e otimistas, mesmo naquela condição, né? Limitada que tinha não uma era limitação. limitada. Tinha uma limitação real, que é andar com a cadeira, né? Uhum. Muitos dependentes mesmo, mas poderiam se expressar, sabe? Poderiam dançar, poderiam ir no palco. A gente se apresentou em Washington. E enquanto esse movimento, né, ele é, digo, na parte é satisfatório e cria essa saúde interna, né? Porque você fala assim, às vezes você tá numa situação numa cadeira presa e você fala, poxa, muitas vezes, e agora? Como é que eu vou ser? Eu sei que existe N exemplos de pessoas super, né? É porque o corpo está superação. preso, mas a alma é livre, né?
E se você consegue libertar a sua alma, você tem a sensação do corpo livre também. Aham. Volto ao tema conhecer-se a si mesmo, libertar-se a si mesmo. É verdade. Porque a limitação, ela é relativa dentro da aceitação de cada um, né? E é muito comum o cadeirante, a pessoa de cadeira de rodas, né? Nadar, fazer basquete, É né? verdade, tem todos Dança. os esportes. A gente participava fazendo a abertura de várias competições, né, esportivas. Era muito interessante mesmo. Eu gostava beça, era muito Eu divertido. vejo muitas pessoas de cadeiras de rodas no triatlon. No É. triatlon você vê bastante. E eles se adaptam, né? E fazem um esporte, gente, que nem quem está 100% saudável está disposto a fazer. É. Né? Então, assim, é a cabeça que manda, porque o corpo é temporário e Eu acredito que o que limita é a consciência É a mesmo, consciência. né? É a nossa Porque mente. tá tudo aqui e assim, nessa leitura, o que você indicaria mais para a gente? Porque eu mesma, as minhas limitações maiores são aqui. A de todo Para mundo, tudo, para Camila. falar em público, Somos para assim. gravar um podcast, vocês já conhecem. Tudo vem aqui primeiro, aí daquele, né? E o corpo daquele pânico e o corpo vai fisicamente ficando doente também, porque aí eu saio com dor de cabeça, às vezes dor no estômago, aí vem aquele mal-estar. isso aí é a cobrança e o perfeccionismo, né? Então, assim, você tem que vir fazer um podcast porque você gosta, porque você curte. É. Você não está fazendo para quem está assistindo. Quem está assistindo está curtindo porque a gente está curtindo. Estamos aqui batendo papo. Entendeu? Para nós tá bacana, tá legal. Para quem está assistindo também vai estar. É. Entende? Então, assim, você tem que parar de se cobrar o tempo todo. Faça as coisas por você mesma. Não faça pelos outros. Não, eu faço pelo conteúdo também, que é muito bom, né? Porque se você agrada a si mesma, você vai agradar os outros. Uhum. Porque nós somos seres semelhantes. Nós gostamos das mesmas coisas. Uhum. Que tá na sua verdade, né? Você tá na sua verdade, não tem como. A verdade por si só se protege. Você tá nela, você tá bem. Então fica mesmo. Coça e tira pra lá. Se tiver ruim, o corpo vai dar uma coçadinha, vai fazer um sintomazinho, tem uns outros sintomazinhos bons também. E a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo muito sobre a gente e como, né, a gente é feliz nessa vida, né? Exatamente. Tem prazer nessa vida e se diverte nessa vida. Você estava falando da mente, um outro trabalho que eu faço, que é a mesa psiônica, já entra mais nesse lugar. Porque aí você faz um trabalho que é para tentar atingir essas crenças e essa energia mais mental da pessoa para isso se transformar, né? Tirando bloqueios, tirando coisas inconscientes que estão ali e a gente tentar transformar, porque realmente é a mente. A gente se cura muito mexendo na mente, como a gente também adoece muito Mexendo na mexendo na mente, né? Mas, Cláudia, antes de você falar da mesa psiônica, fala do que você entendia sobre esses assuntos, né? Porque é um assunto mais de energia, de equilíbrio. Toda a minha vida eu fui um pouco para esse lado, né? Sempre fui um pouco alternativa, digamos assim. Então, assim, desde nova, 18 anos, 17 anos, eu já fazia yoga. Eu fui procurar shiatsu, zen shiatsu, toda a parte da medicina chinesa. O reiki, né? Fiz formação em reiki, sou mestre em reiki. Porque realmente eu acredito que existe muito mais do que só esse corpinho, né? Então, a leitura corporal, ela meio que somou tudo na minha vida. A dança, que tinha consciência corporal, com essa visão da leitura virou outra coisa na minha vida, né? Porque agora quando você mexe, seja para dançar, seja para correr, seja para fazer uma faxina, se você põe uma intenção ali naquela musculatura, naquela parte do corpo que manifestou uma dorzinha, né? Que manifestou uma travadinha, você vai entendendo o que aquilo está funcionando, você está se conhecendo. Então, isso muda muito, porque ela engloba tudo, né? É como se fosse uma filosofia de vida. Você tentar viver aprendendo sobre si através do seu corpo, do seu movimento, do que você tem de ferramenta, né? Por estar aqui encarnado e vivo com o corpinho. Então, assim, tudo isso aí foi somando. Aí veio todos esses trabalhos que eu fiz de reiki, continuei fazendo, né? Fui aprendendo tudo.
mexendo com os cristais, trabalhando várias coisas. E aí chegou como trabalhando com a leitura corporal, né? Que eu trabalhava muito através de massagens e toques e exercícios, que era assim que a gente trabalhava na leitura corporal. Eu conheci uma pessoa que fazia a mesa radiônica, que chamava a mesa radiônica. E aí Por depois, necessidade ou por curiosidade? não, por necessidade. Eu estava precisando. E ela me apresentou e ela falou: quer que eu faça? Eu falei: quero, não sabia nem o que era. Só topei. E fui indo, minha vida toda fluida, né? Foi indo assim, né? Vamos fazer isso? Vamos. E fui indo. E aí eu vi que o negócio funcionava, assim, eu nem sabia o que era. E eu falei: gente, quero saber o que é isso. Ela falou assim: seria interessante você aprender. Aí fui buscar o curso, comecei a fazer a formação, acho que foi em 2012. Era em São Paulo, né? Que era com a Régia Prado. Na época ainda chamava mesa radiônica. Depois mudou para mesa psiônica, justamente porque é um trabalho que vai mexer com as crenças mentais da pessoa, né? E aí aquilo, fui trabalhando, fui fazendo, fiz todas as formações da mesa que existiam, né? Com a Régia lá em São Paulo. Presencial, que eu sou uma pessoa que não sei muito lidar com esse mundo ainda tecnológico. Gosto mesmo de ficar presente e preciso, senão eu fico muito doida e vou. Então, fui fazendo as formações e fui trabalhando com isso. Então, já para mim era ótimo, porque eu tinha o corpo, tinha consciência corporal e agora eu tinha uma ferramenta para trabalhar mais na questão mental, né? E fui aprendendo. Se você me perguntar, você faz tudo isso? Claro que não, né? Comigo mesmo, eu tenho todos esses problemas também. E tô me trabalhando, e tô tentando, e tô indo. Mas é a vida assim, né? Se alguém aqui estiver perfeito, a gente dá tchau, pode morrer, pode Não ir. tá aqui, né? Vamos O fazer outra perfeito não tá coisa aqui. que não é aqui para agora, né? E aí a gente vai fazendo. Então eu fui somando o trabalho que eu tinha de consciência corporal, o trabalho que eu tinha da leitura corporal, que eu sempre trago quando eu faço as mesas psiônicas, porque não tem como, eu estudei isso acho que 20 anos, né? Eu engravidei fazendo curso de leitura corporal lá no início. Então minha filha foi minha cobaia, eu fiz muita Isso é massagem muito nela, nas interessante. amigas Você dela. entende do corpo e tem um ser dentro de você. Nossa, E aí tudo. você começa a tentar ler tudo A ali. minha filha, ela tinha pediatra porque eu tomava vacina e tal, constar, mas assim, era tudo assim, tem isso aqui, vamos mexer aqui, a gente mexia, fazia, tanto que ela mandava fazer nas amiguinhas dela, né? Falava assim: mãe, minha amiga tá com dor de cabeça. Mexe lá nela. Aí eu fazia massagem nela. Então, assim, a gente vai aprendendo, vai fluindo, né, com a vida. Então, mas eu sempre tive esse lado mais alternativo, né, de ver a vida. E espiritual também. Então, assim, tem gente que pergunta: mas a mesa é um trabalho espiritual? Não, não é religioso, não é espiritual. É energia, é a mente. Uhum. Mas, claro que se a pessoa tem uma vida que a espiritualidade dela está presente, podem ser coisas ligadas à espiritualidade dela, porque vai trabalhar o ser integrado, né? Então, assim, dá licença. Tô com uma crise de asma. Pega uma aguinha. Eu achei interessante essa mesa psiônica. Eu nunca tinha ouvido falar. Como que funciona assim na prática? Nossa, é difícil, porque é um tabuleiro que tem ferramentas que vêm na mesa, tem ferramentas que eu coloquei na mesa, como, por exemplo, cartas de tarô, cristais. Não é um oráculo. Tem gente que fala assim: bota a mesa pra mim, pra eu saber isso. Eu falei: gente, mas não é oráculo. Gente, ela falou da mesa psiônica, eu já me imaginei deitada numa maca. Não tem nada a ver. Não. Olha, eu peço desculpa que eu tô realmente muito com uma crise de asma, que eu sei, inclusive, a leitura. Fala pra gente. Nervosa. Hã? Nervosa. Eu acho que eu vou ter que parar, comer uma balinha. Sim, uma pode, balinha. que a gente vai conversando conversando. com a Camila, né, Camila? É isso. Mas eu achei interessante porque me lembrou um pouco constelação familiar. Eu não sei se você já ouviu falar da constelação familiar, né? Que coloca ali campos que representam São bonequinhos, família. né, também, Não ou precisa pessoas? nem, pode ser pessoa, pode ser objeto. Eu já participei de constelação familiar que a almofada era um filho, né? E eu não sabia, e eu me agarrei naquilo e não largava aquela almofada e estava representando justamente aquele apego da mãe com aquele filho. Então, assim, é uma coisa muito interessante como porque quem participa não sabe o que é. Só quem sabe é o cliente que está constelando e o constelador.
O resto, a gente não sabe se a gente é pai, se é mãe, se é filho, se é bicho, se é energia, se é sentimento, se é coisa material, dinheiro, carro, fazenda. A gente não sabe. Vira esse personagem ou esse material ali no. E a gente age de acordo com a energia de como aquilo está se interagindo, sem a gente ter noção. Então, assim, não tem uma participação. Se eu souber que eu sou uma mãe, que a almofada é um filho, eu vou lá pegar. Mas eu não sei. Não sei. Então, é muito maluco. E eu vejo que a mesa me parece um pouco de constelação. Ela, inclusive, com um usa pouco como de... uma das ferramentas o trabalho da constelação. Ah, Tá dentro. São várias ferramentas, né? Certo. Tem muitas que já vêm na mesa e tem algumas que você coloca na mesa. Uhum. E com o pêndulo vão saindo as ferramentas que vão ser trabalhadas para aquela pessoa. Não mandam em nada, as pessoas falam, eu queria trabalhar a minha autoestima. Aí, em vez de sair autoestima, sai tudo por uma prosperidade, por exemplo. Uma coisa mais voltada para o lado profissional. Eu falo, olha, porque talvez a sua autoestima esteja ligada a isso. Porque eu não controlo o que sai. Vai com o pêndulo fazendo e vai saindo. Então, assim, é muito interessante ver. E aí tem a ferramenta também da constelação, porque muitas pessoas vão lá trabalhar a prosperidade e a questão tá o quê? Na família. Vem de linhagem. Ou seja, tem toda uma ligação, Tem toda né? uma A ligação. vida tem uma linha ali que a gente acha, tô com uma dorzinha aqui, mas peraí, é lá do tombinho, o tropeção que você deu. E No próprio corpo, né? Exatamente. Consciência corporal, a gente lidava isso com isso o que tempo eu- todo. é isso que A eu ia dor dizer. é no pé, mas a tensão tá aqui. Aí você solta toda a faixa muscular da posterior, pronto, a dor no pé. Ou às vezes a melhora. pessoa está com a dor no quadril, mas quando vai ver o problema é no pé, aí ela faz uma Tá pisando compensação errado. para não doer o pé, ela força o quadril. Exato. Né? Então, por isso que é importante você conhecer a si mesmo. Sempre. Sempre. Você olhar para si mesmo. Porque a raiz do nosso problema raramente está onde a gente acha que está. É outra coisa. A gente somatiza muito o que a gente tem lá por dentro, aqui para fora. Uhum. E a gente não aprende a buscar a causa raiz de tudo isso. e às vezes, por exemplo, traumas, né, que a gente traz lá e que E às hoje a vezes gente você nem se lembra que tem. nem lembra, não é? É. São coisas que parece que você apaga da memória. Seu consciente apagou, mas o seu subconsciente está sempre te cobrando aquilo ali. É muito comum. E aí talvez essa raivinha, esse incômodo, essa falta de ar que você sente aqui vem lá daquele fundo que nunca foi mexido, nunca foi tratado, até porque às vezes a gente não lembra, né? Exatamente. Do que realmente aconteceu. E tem muita gente que prefere não saber Sim. do que enfrentar. E o que você acha do não saber? É bom também? Se tem uma coisa que eu aprendi na leitura corporal é não julgar. Sim. Por quê? Porque cada um vai ter o tempo. Não adianta. Sabe aquela coisa que as pessoas falam que quando você tem um vício, vou forçar para levar, para curar. Se a pessoa não quiser, não adianta. Não tá na hora, não entendeu, não se percebe daquela forma. Não tem Ou jeito. não dá conta daquilo. Claro que você pode dar estímulos, né? Para ver se a pessoa, né, começa a se melhorar. Por exemplo, eu vou falar de mim. Pode falar de mim? Claro, Pode. deve. Eu estou aqui na pandemia, eu tinha torcido o pé um pouco antes da pandemia e já estava dentro de casa 1 ano e eu tinha rompido 2 ligamentos, ia fazer a cirurgia. Quando veio a pandemia, não fiz a cirurgia e continuei sem poder fazer exercício dentro de casa. Claro que eu era super ativa, ganhei 60 quilos. E aí as pessoas ficam em cima de mim, vai fazer ginástica, vai fazer dieta. Só que não tá na hora. Eu sei que não tá na hora, não vai adiantar eu fazer nada agora, que eu não vou andar, porque eu ainda não mudei dentro de mim o que eu sei que eu preciso mudar para aquilo fluir, sabe? Você fazer uma dieta e ter um resultado. Não é que não vai fazer, é que tem a hora, a gente sabe a hora. Tem gente que não tá pronto ainda, não tem como. E é muito importante também não entrar na cobrança, porque eu estava na cobrança. Isso só me faz ganhar mais quilo, porque a exigência, o estresse, a cobrança, isso só piora. E isso, Cláudia, eu conheço a Cláudia desde cedo, né? Anos. E assim, anos.
E é assim, ela tinha um corpo escultural. E eu sempre conto nas rodas de conversa nossa, nas partilhas, porque a Cláudia, ela é minha ex-cunhada, é minha E cunhada. aproveitei muito, hein, gente? Eu aproveitei. E assim, a gente ia ver ela no palco, parecia uma deusa esculturada, o corpo dela só pintado, Olha só, é maquiado, amiga, não né? tinha nem roupas, né? Então, é muito interessante você ter essa coragem de falar, não, gente, aconteceu esse incidente, Mas é me interessante, descuidei né? e Não, tudo bem, agora tem que aguardar É meu tempo pra interessante. Eu voltar. me descuidei, mas somou com uma perimenopausa que eu não sabia nem que existia. E tudo eu dentro de casa, trancafiada, sem ir a médico. Porque ninguém ia médico na pandemia, né? Era lá que estavam as pessoas todas com Covid e ninguém ia. Então eu ficava dentro de casa com aqueles sintomas que eu não sabia nem o que era. Falei, gente, o que é isso que eu tô sentindo? Por que que Raiva. eu tô irritada com todo mundo? Eu tô carente. Gente, eu nunca fui carente. Eu tinha horror de gente carente. Até apaguei a língua, né? Porque eu falei, caraca, coitados. Porque era uma parada que eu sentia que eu não tinha controle nenhum. Magoava com as pessoas. Eu falei, minha filha, tô magoando. O que é isso? Entendeu? E é esquisito. E vários sintomas. Eu falei, gente, aí quando eu pude ir na médica, ela falou assim, isso aí é tudo, ó. Menopausa. Eu falei, gente, não acredito. Hormonal. Eu falei, não acredito. Então essas coisas acontecem, sabe? E a gente às vezes não tá na hora, nem entendi. Não tava dentro de casa, tava pensando em limpar compras, sabe? Naquela maluquice toda da pandemia. Então, assim, é isso. A gente também não se cobrar, porque tem coisa que a gente não sabe. A gente não sabe. Eu acredito em reencarnação, em vidas, né? Então, assim, pra mim, você vem com a sua escolha do que você vai evoluir nessa vida. Não é tudo. Então não vou ser boa em tudo, não vou ser evoluída em tudo, não vou saber tudo, não vai dar. Eu queria. Eu sou besta e metida, eu queria saber tudo e poder falar de tudo, saber, mas não é assim. Então cada um vem com o seu dom. Eu vim às vezes só para resolver esse probleminha aqui na minha encarnação de agora, e eu tô querendo mudar o mundo, não vai dar. Você veio aqui, ó, só resolver isso aqui. E aguarda a próxima. Entendeu? Mas é interessante porque, assim, eu já conheci a Claudinha assim. Eu não conhecia ela antes. Mas eu já senti essa áurea dela. Sabe? Eu não enxergo ela com esses 60 quilos. É uma coisa muito Tânia, interessante. e é incrível porque ela quebra todas as regras, porque ela tem uma elasticidade maravilhosa, ela tem essa Não, eu vi ela energia dançando. do que ela era. Nós estávamos numa festa Que eu maravilhosa. sou. Tá escondida aqui que você dentro. Eu tô aqui. essa. Nós Isso estávamos não deixa numa de ser, festa não. maravilhosa, cheia de mulheres maravilhosas, todas dançando. Quando a Claudinha começou a dançar, os olhares viram todos para ela, porque é diferente. É um molejo diferente, é uma. Sabe? E eu olhava e eu ia junto, assim, sabe? É liberto, é ela, é ela. É uma coisa interessante. E eu percebo muito do que ela falou, porque eu sou assim também. Eu também tinha um corpinho bem conceituado e engordei 20 Padrão, né? quilos. E aí vem naquela, emagrece, engorda. Começa a caminhar, para. Põe culpa em todo mundo, menos em si próprio. Porque eu não vou porque o grupo não sei o quê. Eu não porque vou o porque grupo choveu. tem o bolo. Porque depois tem bolo. Você bota a culpa em tudo, menos em você. E eu venho muito nesse processo. Volto a correr, paro de correr, volto a correr, paro de correr, volto a correr. Agora eu estou na fase de correr de novo. Agora vamos ver se pega. Tá indo bem, vamos ver. Mas vamos ver se pega. Mas é o que a Cláudia falou. É quando a gente sente a necessidade de ir. Não é a outra pessoa. Até porque a Cláudia, pelo que você falou, ela deve ter passado pela mesma coisa que eu falei. Quando você tem um corpo muito bem formado, muita coisa... Os padrões, né? Vamos dizer assim também. Padrões, muita coisa vem, sabe? É muito assédio. É tão bom não ser tão assediada. Como é bom. Né? Isso então pra mim tem é um hora lugar que muito você... confortável. tem hora eu que entro você no quer Uber, tá não tô mais... com medo do cara querer me agarrar, entendeu? Isso faz muita diferença. Então, você ter uma amiga, você poder ter amigas, porque a sua amiga não vai ter medo, porque você é... E é o marido das amigas. Nossa, foi um caos. Então, isso tudo... Então, eu já pensei nisso pra mim. Eu pensei, será que não sou eu que me boicotei porque eu cansei dessa... Porque você sabe disso melhor do que eu, porque você foi muito mais exposta do que
que eu. É a fantasia, né? Que a gente vai criando durante o movimento da nossa vida. E você sente que aquela energia que quer te consumir não é boa. Não é uma coisa boa. É uma coisa material, uma coisa... Não é, Cláudia? Eu Não é ligava, legal, não. não é Eu, para legal. ser bem verdadeira, eu nem me preocupava com isso, porque eu era muito livre. Eu realmente vivia solta. E os homens que se cuidam, porque eu ficava lá solta e fazia o que eu queria. Mas, assim, é um alívio não ter aquele assédio toda hora. Isso, com certeza, é uma parte boa, né? Tem que ter uma parte boa, né, não? Claro. Você aguentar um monte de quilo em cima da sua perna, à toa, tem que ter uma vantagenzinha. Mas não é bom. Deve ter gente que se sente confortável. Eu não me sinto, porque pesa. E pesar pra andar daqui ali, eu tô Dificulta pra morrendo. fazer as Pra coisas, subir uma né? escada, eu morro. No Então, assim, é calor, difícil. você quer vestir uma roupa mais levinha, não fica muito legal. E Tem muita desvantagem, assim, pra mim, né? Na minha forma de ver. Mas eu realmente ainda não tô pronta, não tô... Porque não é uma coisa... Isso na leitura, pra mim, é muito claro. E quanto a gente tem consciência, não adianta tentar fazer sem consciência, que não vai dar. Então, assim, é muito claro que você... Assim, não adianta só mexer. Tem que ter um propósito naquilo ali pra mim. Sabe? Pra mim tem que ter um propósito. Seja lá qual for. Sabe? O movimento, ele precisa de um propósito. Eu não vou ficar fazendo aqui assim. Mas se for pra pegar ali o docinho, eu vou esticar o meu braço. Então, o meu músculo, ele tem um propósito. Esse movimento tem um propósito. E eu sei que é isso que vai mudar. Eu sair desse lugar que eu tô pra ir pra outro, que vai ter um outro propósito que vai me fazer mover. E aí eu posso acabar buscando várias formas de... Mas eu já estou nele. E eu ainda não tô. Então, esse movimento tem que vir, pra mim, muito de dentro. Porém, na visão da leitura, quando você não está conseguindo fazer o movimento dentro, ou ter consciência do que é, o movimento fora pode te ajudar. O que é o movimento fora? Uma corrida, como você faz lá no movimento do otimismo. Você obrigar o seu corpo a mexer, né? Uma dança que você vai fazer, se conectando. É um movimento, por exemplo, de você buscar uma terapia para ajudar a entender. trocar o carro pela caminhada para ir na Sabe, padaria. qualquer coisa que você supermercado. faça. Uma massagem, a gente trabalhava com massagem, porque a gente tentava de fora para dentro, né? Se o joelho, por exemplo, a gente fala de autovalorização. Aquela pessoa não está conseguindo se valorizar. Às vezes, de dentro não vem essa força, não sai dela aquilo, ela não consegue sentir o valor dela. Toca o joelho. Vamos tocar o joelho. E a gente fazia massagem com intenção. Vamos ativar aqui a vontade do valor pessoal para essa pessoa se conectar com o valor dela. Então, assim, pode vir de fora para dentro também. Mas tem a hora que a pessoa está pronta. Né? Eu acho até, eu sou cristã, né? Então, assim, quando Jesus falava, você se curou, isso, e ele só curava quem já estava pronto. Ele falava aquele ali, não, Exatamente. esse aqui está pronto. A tua fé te curou. Ele A falava. pessoa estava naquela exatamente. hora, naquele momento. E tenho certeza que em qualquer outra religião também tem esse conhecimento de que a cura vem quando está pronto. Qualquer ciência, qualquer estudo da medicina, né? Eu acho que eles sabem isso. Vem quando você está pronto, mas é o que você diz. Tem que fazer um pequeno movimento para você criar esse Então, estímulo. às vezes você é? não está conseguindo fazer. Por isso que o de fora para dentro, às vezes, também ajuda. Sim, procurar qualquer coisa, não é? A parte é. psicológica, ou a parte física, Ou ou a parte alguém te mental, ou a ajudando, própria né? energia. Eu acho que, na verdade, assim, é você ir fazendo coisas até que você descubra o que mexeu. O que Porque, às vezes, assim, para mim, entrar no movimento do otimismo, é estar com outras pessoas que estão estimuladas para que eu estimule. Para outra pessoa, é outra coisa, né? Então, você tem que ir testando, igual o remédio de pressão. Você vai testando até descobrir qual que funciona. Funciona. Né? De repente, você dançar sozinha na sua casa, você com você mesma, pode ser o começo de tudo. Que é o princípio da religião, do religare, né? O que te conecta com você mesmo? Para você é dançar. Exato. Para o outro é correr. Cada um vai ter o seu movimento. Buscar um filho na escola, em vez de eu ir de carro, eu vou a pé. Ou adotar um cachorrinho que vai me obrigar a ter que sair para caminhar com ele. Isso aí. Sabe? Só que não adianta você adotar um cachorrinho se você é uma pessoa que não assume responsabilidade, porque o cachorrinho vai fazer tudo dentro de casa para não ter que sair.
né? Então, assim, eu não estou dizendo que é isso que funciona. Eu estou dizendo que você tem que ir vendo as alternativas e Tá vendo aberto, o que funciona. E ir testando, ver o que te Que mexeu realmente te o que dá te estimulou. energia boa ali naquilo, né? Pra E ir, às vezes, gente, na nossa idade principalmente, é a falta realmente de vitamina, de hormônio, Claro, de isso que eu falei, magnésio. isso de fora para dentro. Às vezes eu vou tomar uma vitamina que vai me dar uma energia, que vai me ajudar a fazer o movimento, que eu não tô Né? nem com energia para isso. Exatamente. E aí é aceito o de fora, né? Eu não brigo com nada. Eu acho que tudo pode ser instrumento de Eu melhorar também penso nessa a minha linha. vida. É E aí prova é o que tudo vai e para vê mim que- fazer sentido naquela hora. É isso. Eu já começaria na mesa psiônica. Vamos fazer, Você vamos não precisa marcar. começar de lugar nenhum, Camila. Você já está pronta. Eu começaria na mesa Eu psiônica. falo assim, a Camila porque tem que ter ou Maoli ou chulé. Porque não pode uma mulher perfeita desse Ah, jeito. tá bom. Não tem condições, não Hoje eu existe. acordei. Sabe quando você tá com o corpo assim meio... Ai, hoje eu não quero ir correr. Falei, não, é hoje. É hoje que eu vou ter que correr, que eu vou ter que fazer musculação, que eu vou ter que dar conta do podcast, que eu vou ter que fazer a mala. Eu falei, é hoje, porque quando eu não quero, é que eu vou fazer. Aí eu começo a fazer aos pouquinhos, dou uma A reclamadinha, Jamília, eu não sei... passa um dia ou outro. Isso é uma Depois, de crença positiva repente, que você criou. E aí olha, funciona, 2 horas da tarde, já fiz Tranquila. um monte de coisa. E aí vem aquela satisfação. Eu tô falando eu, Camila, tá, gente? Uhum. Como Eu tenho uma amiga- funciona. A minha funciona. amiga Jamile Davis, que é minha chefe na Aurora, né? Na revista Aurora, ela fala assim, eu vou na força do ódio. Boa, é isso aí. Mas na hora que eu termino, eu falo, ainda bem que eu vi, era isso que eu precisava. Aí dá vontade até de fazer da pose da Mulher Maravilha, assim, ó. Você conseguiu. E é isso, é pra você com você mesmo, né? É no invisível. É o prêmio no invisível, você com você mesmo, E né? tudo bem também se não conseguiu. Fala assim, não, eu não consegui, mas Tudo Uma hora bem. Amanhã eu consigo. tento de novo. né? Porque não ficar também na culpa, Na cobrança. na cobrança excessiva, que também é adoecedor. Então, assim, é muito difícil viver, né? Mas a gente consegue. E quando começar, não se cobrar de que eu preciso emagrecer hoje para entrar no vestido amanhã. A gente nem precisa Não é emagrecer. assim. Não, eu tô dizendo A assim. gente vai viver Eu isso, tô, vai eu fazer tô a gente querendo emagrecer. assim, a sua mudança não vai vir imediata, ela vai levar um tempo, né? Eu citei o emagrecer porque é uma coisa que todo mundo... Fala eu que tô- quer, né? mas eu tô dizendo assim, eu tô numa depressão, depressão é mais complicado, eu tô numa fase de baixa estima. Não é você fazer uma coisinha hoje que amanhã acabou. Você tá com. Não, a coisa é gradativa. É. E você tem que aprender a ter paciência. Inclusive, perseverar. aprender na hora que precisa da medicação, né? Também. No caso de uma depressão, numa doença mais séria, né? No momento que você precisa sair daquilo e depois criar alternativas Que é o que a melhores. Cláudia falou, né? É A isso aí. ajuda externa. né? Às vezes você busca ajuda externa de um alimento, de um remédio, de alguma coisa que vai mudar de fora para dentro. Você vai colocar algo que você não está conseguindo produzir seu, né? Isso tudo é válido. Para minha forma de ver, tudo é válido. Se você está num movimento de se conhecer e de tentar mudar coisas, qualquer estímulo de fora ou de dentro vai ser válido. Então, o movimento, ele cura. Cura. É, Até a água parada apodrece. é isso aí. E eu tenho uma amiga que outro dia eu tava com uma dorzinha, assim, a gente foi na academia e tal, aí saiu e falou assim, é ruim, né? Mas é bom, porque é isso, é o movimento, eu já nem tô sentindo aquela dorzinha que eu tava, mas aquele início é ruim, mas é bom. O negócio é você levar a vida assim. E a satisfação depois de uma meta cumprida, né? É uma coisa assim, não tem preço. Não tem preço. Aquela sensação Quando que você você tem. escolheu a meta, né? Exatamente. Quando você tem aquela sensação de que você cumpriu algo que você estava determinada nem mexer, é muito bom. É muito bom. Que eu escutei falar que um sonho sem atitude é delírio, né? Então, é bem isso mesmo que eu acompanho essa vida. Um sonho sem atitude, ele vira um delírio e vira É a fantasia. até a água podre, até a água Apodrece. parada apodrece.
Tem que Gente, ter. uma delícia, porque olha só, já passaram 50 minutos de papo. A mulher, quando junta. Gente, a vida toda estudando leitura corporal, falando dessas coisas, assim, é apaixonante. Então, manda uma mensagem aí para quem está te assistindo. Uma mensagem, gente, É, seja feliz, vamos viver, vamos tentar fazer tudo de forma bem prazerosa, bem divertida, bem leve e o que for possível no dia, né? Isso aí, Vamos lá. boa. Tânia, manda também uma. Conheça a ti mesma. É. Só isso. É isso aí, muito bom. E, Cláudia, depois eu vou anotar embaixo as pessoas que tiverem curiosidade para te procurar ou quiserem saber mais sobre a mesa, como é que elas podem fazer? Hoje em dia eu estou trabalhando só mesmo com a mesa psiônica de forma online. Não é nem online presencial, não. Eu faço e envio material para a pessoa. E até porque eu atendo muita gente do Brasil, né? E comecei a fazer isso assim, dessa forma, por conta da pandemia, de ter torcido o tornozelo, ter que ficar dentro de casa e tudo. Então, eu passei a trabalhar só com isso. Tive que parar o trabalho da leitura, que era presencial, eu não tinha tornozelo, né? Depois veio a pandemia e eu acabei deixando pra lá. E fiquei mesmo só com esse trabalho da mesa psiônica. Quem quiser marcar, é só entrar em contato, eu vou te passar o meu telefone. Tá bem. Infelizmente, eu não tenho essas coisas todas que as pessoas têm. Instagram, profissional e tá. Não faço nada disso, porque eu sou aquela pessoa que vai escrever no papel, com uma letra horrorosa, enviar o papelzinho, a foto, Pô, muito naquela mal agendinha tirada, que eu lembro que você horrível, tinha. tudo embolar. É assim que eu funciono, não sei fazer de outro jeito, mas o trabalho é ótimo. Eu sou igualzinha, só que eu tenho a letra bonita. Humilhou. Humilhação. Não, porque eu sou da época do caderno de caligrafia, sabe? Eu também, mas não funcionou comigo. Mas eu tinha uma mãe muito rigorosa. Então, o caderno de caligrafia funcionou. Mas eu sou igualzinha a Cláudia, só que a letra melhorzinha. É isso aí. Muito obrigada pela Nossa, presença de eu que todos. agradeço. Né? E então é isso. Muito obrigada e até o próximo episódio.